Amigos do Facebook, amigas do Facebook, já estamos a postos aqui na Cidadania, 14 anos no ar, aqui nos estúdios lá de São Benedito, para a apresentação do 60 Minutos, ok? O sinalzinho aí, daqui a pouquinho já vai acontecer o nosso prefixo musical para mostrar as notícias do dia aqui na Cidadania e também no Facebook. Estamos também com uma página no YouTube agora. Depois a gente vai colocar essa gravação no YouTube. Enfim, tudo isso para mostrar a notícia por inteiro aqui para vocês na Cidadania FM. Hoje com internet mais veloz hoje aqui. Estão todos contentes, certo, Tonelli? A internet está mais rápida aqui no computador. E dessa maneira estaremos fazendo 60 minutos daqui a pouquinho. Vai colocando até o óculos agora para poder ler com precisão todas as informações que nós temos para vocês aqui. Ok? São 13h15, daqui a pouquinho já tem o sinalzinho, já está tendo aí, olha aí. Vai começar. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. 60 minutos. 60 minutos. Vamos lá. Vamos começar. São 13 horas e 16 minutos, começando a partir de agora 60 minutos, 14 anos no ar, o programa jornalístico da Cidadania FM, com a produção, a apresentação de Ernesto Albuquerque, cuidados técnicos de Oswaldo Titonelli. Você sintoniza 104.9, no seu rádio, também na internet, www.radiocidadania.com.br, no blog da Cidadania FM, também através dos aplicativos Rádios Net e também TuneIn e também Rádios.garden e também outros aplicativos, são vários, que todos eles vocês localizam a Cidadania FM. Tudo isso e também ao vivo pelo Facebook, já tem amigos acessando a nossa página, podem compartilhar à vontade. Começando então, neste 4 de janeiro, 60 minutos. Vamos lá. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. As nossas agendas de amigos, amigas, aniversariantes. Estaremos falando da terrível situação dos presídios no Brasil. É o assunto do dia. Também estaremos mostrando as notícias aqui da cidade através dos blogs noticiosos de Avaré. Papa condena o massacre de Manaus. E também nós temos aí que houve recorde de turistas em 2016, apesar da crise, muitos estrangeiros para aqui vieram. Talvez até por isso mesmo, a coisa está mais barata, estava passeando mais. E na China houve um fenômeno climático hoje que deixou tudo às escuras. E a Turquia confirma quem foi o assassino de várias pessoas, mais de 30 pessoas na boate. História hoje mostrando que em 1956, o painel de Portinari na ONU, Guerra e Paz. Estaremos contando um pouquinho desta história. Fazendo a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré e contando com a participação dos amigos. Um abraço aí para o Vinícius Falsarelli, que já está nos acompanhando. Um abraço para todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 19 minutos. Vamos às notícias do dia, aqui na Cidadania 104.9. De saída aí, né? Mandando um abraço para quem aniversaria hoje. Só localizando os amigos do Face, que também são aniversariantes em 4 de janeiro.
a exemplo dos amigos aqui que estão na nossa agenda da Cidadania FM. Temos o Vladimir Antônio de Matos Cromop, meu cunhado, e parabéns para o Vlad, fazendo aniversário hoje, completando aí mais uma primavera. O Ricardo Chamorro também é aniversariante. Antônio Carlos Gonçalves Filho é também aniversariante de hoje. E a Maria Inês. Parabéns aí aos amigos que estão na nossa agenda e os amigos do Face, como Antônio Ferreira, a Carmen de Souza Silveira, a Gislene Herson Guerra, também Suzane Rufino, Lúcia Gaiotto, a Débora Gaiotto, também aniversaria hoje, tem a Sônia Carvalho, Sônia Maria Carvalho, a Luciane Flávio Tobias da Costa, é o seu casal aí, Rafael Rocha, também Maju Souza, todos aniversariantes de hoje. Parabéns a todos e vamos aí às notícias do dia, já vendo, dando uma olhadinha aqui na previsão do clima. Hoje, pancadas de chuva à tarde, para variar, né? Predomínio de sol pela manhã e à tarde chove com trovoada. Ontem aconteceu exatamente isso. A mínima de hoje em torno de 22 graus, a máxima 31 graus e o sol nasceu às 5h35 e o pôr do sol às 19h05. Na quinta-feira, 22 de mínima, 29 de máxima, também com chuva a qualquer hora do dia. E na sexta-feira, com pancadas de chuva também e trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura na sexta entre 21 e 29 graus centígrados. Prestação de serviços da Cidadania FM, o senhor Antônio Carlos da Silva perdeu todos os documentos. Que dificuldade de perder documento, né? Mas quem souber aí, tem o telefone dele, 3732-3840, 3732-3840, ou aqui na rádio, 3732-8676, 3732-8676. Antônio Carlos da Silva é o nome do cidadão aí que perdeu seus documentos. São 13h18. Esse é o horário brasileiro de verão. Vamos dar uma olhadinha nas notícias aqui da cidade. As notícias da cidade, no Avaré urgente. Moradores reclamando da coleta de lixo em Avaré. E é verdade. Ontem mesmo, pessoas passaram aí imagens de calçadas com material na calçada inadequado, né? Material de resultado de corte de grama e tudo mais, de planta na própria casa e deixa bem no passeio público. Não pode, né? Então, estou reclamando agora, viu, Titonelli? Mudou para quem reclamar agora, né? Agora é outro grupo político que está no poder. Ontem eu liguei na garagem a pedido aí de amigos que fizeram essa solicitação. João Silvestre já vem sendo cobrado pela população em relação aos problemas relacionados à coleta de lixo. Em uma rede social, uma internauta criticou o hábito da população de arrumar sacolas de lixo nas esquinas para serem coletadas. A prática, aliás, também é utilizada pelos funcionários da coleta. Ele pediu providências da atual administração. Esse lixo todo vai ficar na frente da casa dela, está reclamando até na hora do almoço. Eu acho realmente estranho, né? Um vizinho colocar na frente da casa do outro, né? Por exemplo, quem tem muro grande como eu tenho, volta e meia a gente percebe lá lixo de outras procedências. Isso, cada um tem que cuidar do próprio lixo e a prefeitura tem que colocar uma maneira eficiente para coletar esse lixo. Outros também fizeram reclamações, dizendo que causa muita indignação essa história, todo mundo paga imposto, né? E não vê nenhum tipo de consciência coletiva ou a população se unindo para resolver o problema. Uma simples atitude em um grupo de pessoas em nossa rua, disse essa internauta, poderia se revezarem com uma picape ou carreta e levar o lixo até um ponto que está sendo realizado a coleta. Nessas horas, temos que agir ao invés de ficar lamentando a ineficiência política. Foi outro comentário. Eu lembro bem de uma frase, né, que o grande radialista Hélio Ribeiro falava, com aquela voz tonitruante dele, aquela vozeirão, né? Ele falava, olha, jogue bastante lixo no terreno ao lado da sua casa. Os ratos irão até a sua casa agradecer. É mais ou menos aí, ratos. E agora o Aedes aegypti também, que é um danadinho, né? Ele causa aí 4, 5 doenças, parece que cada dia aparece mais
possibilidade de transmitir essas arboviroses, né, que são chikungunya, dengue, agora tem o vírus maiaro, né, até a febre amarela, que infelizmente não tem acontecido na área urbana, porque de hora que acontecer, aí o bicho vai pegar muito mais ainda do que essas doenças que já são graves, como a dengue, a chikungunya e a zika. Dá mais uma olhadinha aqui. O apoio deixou pouco mais de 2 milhões de reais nos caixas da prefeitura. Isso eu até comentei ontem, li com detalhes o documento que o apoio deixou, um documento muito bem explicativo, e eu acho que ele fez o papel dele, como eu comentei ontem. Eu queria até fazer um paralelo. Eu postei ontem na minha página do Facebook o discurso do ex-prefeito Fernando Haddad em São Paulo. Ele assumiu a tribuna, esteve lá transmitindo o cargo, como o Apoio fez aqui, passando o cargo para Jô Silvestre, coisa que não acontecia desde 1997 em Avaré. Lá em São Paulo, o Haddad esteve lá, passou o cargo para o Dória e estava na mesa de honra, além do João Dória e a esposa, Alckmin, o governador Alckmin e a esposa, também o Fernando Capês, alguém representando a Cúria Metropolitana, enfim, são as pessoas, e o Bruno Covas também na mesa. E Haddad fez um discurso digno, ético, coerente, respeitoso, desejou que realmente Dória tenha sucesso, em que 5 minutos de discurso ele elencou alguns aspectos que ele melhorou a cidade de São Paulo e realmente, principalmente no combate à corrupção, os desmandos, ele deixou um esquema que dificilmente vai ser alterado, porque foi uma organização do serviço público, e Haddad, muita gente reconhece, tanto aqueles que às vezes o criticavam, reconhece que foi um grande prefeito, né? No discurso de saída dele, ele saiu realmente pela porta da frente, foi muito aplaudido e partiu para o lado aí da urbanidade, do bom relacionamento, muito corretamente, que sirva de exemplos para aqueles que sobem na tribuna da Câmara para receber aí as chaves da cidade e atacam desmesuradamente governos anteriores, como foi aconteceu aqui em Avaré, né? Um discurso extremamente deselegante por parte de Jô Silvestre. Isso aí todo mundo que estava lá viu, até aliados dele falaram, puxa vida, erraram no tom, não havia necessidade de fazer aquele discurso dizendo que era um desgoverno, que isso, aquilo, né? Vamos ver agora, né? A coleta do lixo está aí, o pessoal reclamando, e agora vai reclamar o prefeito Jô Silvestre, né? Não é para o Apoio Novaes mais, né? Então, a vida dá suas voltas, assim como os precatórios que foram, em grande parte, essas dívidas enormes, foram feitos por erros administrativos do passado e não pagamento dessas dívidas contraídas lá atrás, em 97, como foi o caso do ECAD, né, a festa do peão, tá aí 4 milhões para pagar, como é que faz? Era 35, 40 mil reais na época, e foi justamente na época do primeiro governo de José Silvestre. E também tem a questão da Litero, lembra da história do esgoto, que tirou da Sabesp, tá, ficou dinheiro não para pagar, e assim por diante. O Bruno Bambatti lá, a Berta Bambatti, não Bruno Bambatti, a Berta Bambatti, que é o Lago, né? Está aí um precatório enorme. E ficou agora também, pois já pagou uma parte, como eu já mostrei ontem, e agora, os próximos 4 anos, obrigatoriamente o atual prefeito tem que pagar essas dívidas que ficaram do governo Joselê e do governo Baquete. Então, a vida realmente dá suas voltas. Nós falamos aí que a situação das penitenciárias está muito complicada e o Papa se manifestou lamentando o massacre de Manaus. Vamos a essa matéria da EBC. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Ministro da Justiça e presidente do Supremo se reúnem para discutir situação carcerária. Papa lamenta a morte de detentos em presídio no Brasil. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Primeira colocada em eleições, Nízia Trindade assume presidência da Fiocruz. Detalhes com a repórter Daniele Soares. A nomeação de Nízia Trindade para a presidência da Fiocruz está publicada hoje no Diário Oficial da União. A pesquisadora foi anunciada para o cargo após uma polêmica em torno da escolha do nome que deveria estar à frente da instituição nos próximos 4 anos. Nízia foi a primeira colocada em uma votação interna. Ela recebeu cerca de 2.500 votos de funcionários do órgão. Já a segunda colocada, Tânia de Araújo Jorge, recebeu o apoio de 1.600 servidores. Na semana passada foram divulgadas notícias de que o governo nomearia a segunda colocada. Depois das publicações, o atual presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, enviou uma carta ao presidente Michel Temer pedindo que o Planalto mantivesse a tradição e nomeasse a candidata mais votada. No documento, Gadelha afirmou que é preciso preservar o processo de gestão democrática e participativa da instituição. Em anúncio à imprensa, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que após reunião dele com Temer e as duas pesquisadoras, o presidente promoveu o que chamou de momento de conciliação. O ministro admitiu que o nome de Tânia foi cogitado, mas destacou que a nomeação de Nízia foi a mais adequada para a Fiocruz. De Brasília, Daniele Soares. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, se reúnem hoje para discutir a situação das prisões do Brasil. Repórter Priscila Mazenotti traz os detalhes. A reunião é para falar do sistema penitenciário do país e ocorre 3 dias depois de uma rebelião no presídio Anísio Jobim, em Manaus, que deixou 60 mortos. A ideia é pensar o que fazer depois desse massacre, considerado o segundo maior do país, depois do Carandiru, em São Paulo, na década de 90. Carmen Lúcia poderá também ir ao Amazonas para acompanhar os procedimentos que estão sendo tomados no presídio e conversar com autoridades. Deve se reunir com os presidentes dos tribunais de justiça da região norte para tratar dos conflitos e da guerra de facções rivais nas penitenciárias do estado. De Brasília, Priscila Mazenotti. O Papa fez orações pelas vítimas da rebelião no presídio de Manaus na primeira audiência geral de 2017, realizada hoje. Ao todo, 60 pessoas morreram no complexo penitenciário Anísio Jobim após a rebelião. O pontífice pediu orações pelos mortos, seus familiares, os presos e os que trabalham lá. Após um momento de silêncio, ele pediu que os presídios de todo o mundo sejam locais de reinserção e não sejam superlotados. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Estamos apresentando 60 Minutos com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 29 minutos, mandando um abraço para quem já compartilhou, para quem já acessou a nossa página, a Marisa Wickler, como sempre nos acompanhando, a Nilza dos Santos também, o Vinícius Falsarelli, Joana Ramalho, Fátima Santos e Amália Escuro. Tá aí, obrigado a esses amigos e amigas que estão conosco, alguns desejando boa tarde, está dizendo que está acompanhando o jornal, muito legal, muito obrigado. Todos os dias estamos aqui, 14 anos no ar já, hein? Aqui na Cidadania 104.9 também estamos aí com uma página no YouTube, por enquanto postando gravações do jornal e sempre colocando alguma coisa de interesse geral, né? O Hélio Pereira também, sempre nos prestigiando, obrigado Hélio, acompanhando aí pelo Face também a nossa página. E, como eu digo sempre, né, quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Já estou até compartilhando aqui na página da Rádio Cidadania, da minha página pessoal para a página da Cidadania, para justamente ampliar aí, o nosso alcance desse programa. São 13 horas e 30 minutos. Falando aí da situação dos presídios, a Amazonas isola presos do PCC, Rio de Janeiro e São Paulo estão sob alerta, preocupação muito grande. Desativado em outubro por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que a considerou passível de denúncia internacional por violações de direitos humanos, a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Olha que nome que tem a cadeia, outro também. Cadeia pública lá de Manaus, Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Pois é. Começou ontem a receber detentos ligados ao primeiro comando da capital PCC. Segundo a inteligência da polícia amazonense, 98% da população carcerária
cerca de 10 mil detentos, pertence à facção Família do Norte, FDN, aliada ao Comando Vermelho, CD, e responsável pelas 60 mortes em Manaus. Até a noite, 223 detentos haviam sido transferidos para a cadeia penitenciária de São Paulo e Rio, berços do PCC e do Comando Vermelho, cada uma, né? Uma no PCC nasceu em São Paulo e no Rio, o Comando Vermelho. Foi redobrada a atenção sobre líderes para evitar represálias. O governador Alckmin minimizou a questão. Não tem nenhuma relação com São Paulo. Aqui não teve problema nenhum. Tomara que ele tenha razão, né? Além de se vangloriar de comandar 200 mil homens da facção Família do Norte, o traficante José Roberto Barbosa, o Pertuba, apelido dele, não deixava de falar do Compensão, time de futebol no qual investiu 320 mil reais. Isso é o que diz aí o Estadão. Obrigado ao Cláudio, que também acessou a nossa página. Só para lembrar aí também do filme, né? Falei no nome do Cláudio, não podemos esquecer que amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, quem não assistiu o filme Casablanca, está aí uma grande oportunidade, vale a pena, um grande clássico. Ele foi realizado, se eu não me engano, em 1942. E é muito legal, né? Tem uma música muito bonita, Time Goes By, e toca Perfídia também, a autora do filme, e Humphrey Bogart e Ingrid Bergman estão maravilhosos aí no filme. Então, amanhã, 8 horas da noite, de graça, não paga nada, lá na Rua Ceará, 1193, aqui no quarteirão da rádio mesmo, só aqui na Mato Grosso, só virar à esquerda ali, você chega já no meio do quarteirão, ao cineminha do Cláudio, Cine Privé do Cláudio, né? Só mudar esse nome, viu, Cláudio? Cine Privé, pô. Bota aí, Cine Albuquerque, né? Pode ser, né? Ou Cine José Pereira do Albuquerque, ou Cine Dona Domingas Brianese de Albuquerque, quem sabe, né? Vou botar o nome aí para fazer essa homenagem a ambos, né? E 11,93, portanto, na Rua Ceará, é de graça, tem pipoquinha de graça, tem refrigerante de graça, e principalmente bons amigos e amigas que gostam de um bom filme, né? Amanhã, então, 8 horas da noite, vou estar lá, está todo mundo convidado. Vamos direto a Brasília, mostrando mais informações. Houve, em 2016, um recorde da vinda de turistas estrangeiros aqui para o Brasil. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Brasil tem recorde de 6 milhões de turistas estrangeiros em 2016. O presidente do STF confirma a ida a Manaus após massacre em presídio. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes estão reunidos para discutir o sistema penitenciário do país. Detalhes com Priscila Mazenotti. A ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vai ao Amazonas para acompanhar aí os procedimentos que estão sendo tomados no presídio e também conversar com as autoridades locais. Deve se reunir com os presidentes dos tribunais de justiça da região norte para tratar aí do conflito e da guerra de facções rivais nas penitenciárias do Estado. Carmen Lúcia está reunida com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, justamente aí para fazer uma radiografia do sistema penitenciário no Brasil. Essa reunião ocorre 3 dias depois daquele massacre no presídio Anísio Jobim, em Manaus, que deixou aí 60 mortos. De Brasília, Priscila Mazenotti. O Brasil atingiu o número recorde de 6 milhões e 600 mil visitas de estrangeiros em 2016. Segundo o Ministério do Turismo, o ano em que o país sediou as Olimpíadas e as Paralimpíadas registrou aumento de 4,8% na entrada de turistas internacionais em relação ao ano anterior. O movimento histórico dos turistas estrangeiros injetou na economia brasileira um montante de 6 bilhões de dólares, valor maior que em 2015. Brasileiros interessados em participar do Mais Médicos têm até hoje para se inscrever no programa. Os profissionais concorrerão a 1.200 vagas distribuídas em 563 municípios e 2 distritos indígenas. Nesta fase, os médicos devem apenas realizar a inscrição no site do programa e submeter a documentação exigida no edital. O resultado das inscrições validadas deve ser divulgado no dia 9 de janeiro. O
presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu punir empresas que instalam projetos em outros países, em vez de ficar nos Estados Unidos. Agora, faltando 2 semanas para a posse do novo presidente americano, a Ford anunciou que desistiu de construir uma nova fábrica no México, no valor de $1,5 bilhão. Em vez disso, vai investir 700 milhões em uma fábrica em Michigan, nos Estados Unidos, para construir novos veículos elétricos e autônomos. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13h37, mais algumas notícias aqui da cidade. Seguem as obras de duplicação da SP-255 aqui em nossa cidade. A Câmara faz homenagem póstuma a Fernando Pimentel, o novo presidente da Câmara, Toninho da Lossa, enviou uma nota à imprensa prestando homenagem, aliás, merecida ao Fernando Pimentel, doutor Fernando, que foi prefeito 3 vezes aqui em nossa cidade. Uma figura que nós já elogiamos aqui no programa, realmente digna de todas esses elogios, enfim, são feitos aí, né? Teve uma postura muito correta durante toda a vida e foi um prefeito que todo mundo reconhece que fez o seu trabalho adequadamente. João Silvestre anuncia apenas 6 secretários por enquanto, e uma secretária que está causando uma certa polêmica é exatamente a esposa do Tucão, né? Não pelo fato dela em si, né? O Tucão foi cassado na Câmara, todo mundo sabe, né? Agora, ela vai ser uma secretária de fato de Indústria e Comércio, ou Titonelli? O que você acha? Ou o Tucão que vai ser o alter ego, né? Não sei, o que vai ficar por trás, né? É uma dúvida que a gente tem. Foi uma surpresa, né? Será que o governo começou bem fazendo essa indicação? E o interessante é que a Bruna, que é vice-prefeita, votou a favor da cassação do Tucão. E agora aceita a esposa do Tucão, né? Não o Tucão, mas a esposa do Tucão como secretária. Então, onde é que está a lógica e enfim, o sentido dessa indicação? Mas esperamos que ela faça um bom trabalho, com certeza, né? A gente sempre quer o bem da cidade, todos nós queremos o bem da cidade. Formadas as novas comissões da Câmara, que nós já detalhamos aqui ontem, né? O MEC abre prazo para a renovação de equipamentos FIES, notícias que estão no Jornal do Goiás. O prefeito decreta luto de 3 dias pela morte de Fernando Pimentel, e mais de 34 mil pessoas passaram aqui pela SP-255 nesse feriado do Ano Novo. E a boa notícia que nós já publicamos ontem no Face, já comentamos aqui nos 60 minutos, meninos já podem, a partir de agora, a ser vacinados contra o HPV pelo SUS, no posto de saúde. São 2 doses, no intervalo de 6 meses, que vão fazer principalmente em criança entre 12 e 13 anos. Meninos entre 12 e 13 anos. As meninas continuam na faixa de 9 a 13 anos. Previne o câncer de útero, previne o câncer de pênis em meninos e o câncer anal também, além de câncer de garganta, né, de orofaringe. Então, são o HPV, faz esse estrago todo aí. E essa vacinação é muito importante para meninos e para meninas, por todas essas razões que nós estamos falando aí. Outra novidade em termos de vacinação vai ser uma dose extra, também entre 12 e 13 anos, na adolescência, começo da adolescência, de vacina contra a meningite C. O Ministério da Saúde adaptando o calendário de vacina, isso é muito importante, porque a vacinação ela é muito mutante, né? Ela
as doenças são mutantes, elas têm, você tem um determinado plano de vacinação e com o tempo você vê que às vezes tem que melhorar, tem que adequar. É o caso da cachumba, por exemplo. A vacina da cachumba é feita junto com a sarampo e rubéola, que é a MMR, né, o tríplice viral, é feito lá atrás, com 15 meses. E muitas vezes tomam aí uma segunda dose, né? É importante tomar uma segunda dose após 3 meses, mas é fundamental, muitas vezes, ter uma vacinação posterior. Por quê? O que está acontecendo com os anticorpos da cachumba? Quem tem aí 12, 15, 20 anos, 30 anos, está tendo cachumba agora. Tá? Todo mundo está sabendo que tem um surto aí de cachumba. Então, realmente, a proteção precisa ser adequada, as vacinas têm que ser, volta e meia, tem que ser adequado ao calendário vacinal e, muitas vezes, fazer reforços para que não aconteçam epidemias aí dessas doenças. Obrigado a Nair Pitarelli, também ao Oswaldo Gregório, a Márcia Teixeira Panchoni, sempre acompanhando o trabalho dos 60 Minutos aqui da Rádio Cidadania. Um abraço para todos vocês. Se quiserem compartilhar aí com outras páginas, fiquem à vontade. Vamos direto para Brasília com mais uma edição do Nacional Informa. E agora o fenômeno climático que aconteceu lá na China, tudo ficou às escuras. Vamos ver. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. IML de Manaus continua hoje o trabalho de liberação dos corpos dos presos. Névoa fecha aeroportos na China e bloqueia estradas. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O índice de preços ao consumidor medido pela FIPE na cidade de São Paulo acumulou alta de 6,54% em 2016, resultado abaixo do registrado em 2015. O grupo alimentação apresentou alta de 0,27%. No mês anterior, houve queda de 0,92%. Os preços do transporte passaram de 0,42% em novembro para 0,53% em dezembro. ML de Manaus continua hoje o trabalho de liberação dos corpos dos presos mortos em rebelião. Informações ao repórter Graziele Bezerra. O Instituto Médico Legal de Manaus iniciou a liberação dos corpos dos presos mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim e também na unidade prisional do Puraquipara. Ontem foram liberados 9 corpos e outros 30 já foram identificados, mas ainda não tiveram os procedimentos concluídos para a liberação. E os nomes só serão informados à medida que as famílias também forem comunicadas. A polícia técnico-científica trabalha na identificação dos mortos por meio de impressões digitais e também a análise da arcada dentária. Os técnicos também recolheram junto aos familiares das vítimas informações sobre as características físicas específicas dos presos. Psicólogos de serviço social do IML estão em contato permanente com as famílias para auxílio até que os corpos sejam identificados e liberados. As famílias dos detentos mortos, nesse que é considerado um dos piores massacres do sistema prisional do Brasil, serão indenizadas pelo Estado. De Brasília, Graziele Bezerra. Uma densa névoa cobre hoje o norte e centro da China, deixando estradas bloqueadas e voos atrasados. A polícia de trânsito em Beijing fechou várias seções de rodovias. A visibilidade do aeroporto internacional de Shenzhen, na província de Henan, era de apenas 50 metros e quase 180 voos no aeroporto foram cancelados nos últimos 2 dias. Muitas regiões na China estão sob forte poluição desde a última sexta-feira, o que tem causado transtornos no trânsito. Mais da metade dos americanos estão pessimistas sobre a capacidade de Donald Trump de lidar com uma crise internacional, usar a força militar com sabedoria e evitar grandes escândalos em sua administração. As informações fazem parte de pesquisa divulgada pela Gallup, uma companhia especializada em sondagens. Em comparação com Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, pelo menos 7 em cada 10 americanos estavam confiantes nessas áreas antes de eles assumirem o cargo. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é.
13h45. Abraço aí para a Márcia Teixeira Pansoni, a Josiane Carvalho Brianese também nos acompanhando. Quem mais que entrou agora há pouco? Célio Floriano, a Drogaria Santos Pedito de Avaré. Um abraço aí para os amigos, para as amigas, né? Além da Mara Escuro, a Fátima Santos, a Joana Ramalho, também o Vinícius Falsarelli, a Nilza dos Santos e a Marisa Dickler, né? Todos eles acompanhando. A gente agradece, sem dúvida, de coração a todos os amigos. E estamos compartilhando também na página da Rádio Cidadania e outras páginas aí que a gente tem, né? Esse trabalho que a gente faz há 14 anos aqui na Rádio Cidadania FM. E vamos trazendo mais informações, um pouquinho de informações culturais aí. O Estadão está dizendo, eu gosto muito dessa cantora, Roberta Sá. Ela está lançando um CD e DVD do seu show Delírio. Aí, vou dar uma escutadinha, ela fez um CD há uns 3 ou 4 anos atrás, muito bacana, que a gente tem até as músicas aqui na Cidadania. Tem um balanço, uma voz incrível, e a Roberta Sá. Presta atenção nesse nome, que vale a pena curtir aí o trabalho dela. Também o filme Cidade dos Homens ganha nova temporada na TV. E essa questão de série, eu sempre às vezes fazia, a gente às vezes queima a língua, viu, Tutamé? A gente fala, pô, essas séries eu não gosto, tal. E eu acabei assinando aí, enfim, a Netflix, né? E lá tem uma série de seriados. Eu estou vendo agora, dos dias para cá, o Breaking Bad. Olha, é uma série aí de perder o fôlego, muito interessante, o Breaking Bad. E a gente tem visto 7 capítulos, se não me engano, e estou querendo chegar, acho que a segunda temporada que eu estou acompanhando lá é um químico, né? Em resumo, é um químico que descobre aos 50 anos, quando completa o aniversário, que ele tem câncer de pulmão. E a esposa está esperando uma menininha, né? Está grávida de uma menina, tem um menino adolescente já que tem um problema na perna, que fraturou, anda com muletas, e ele acaba, ou esse professor de química, era um professor de química de colegial, e ele acaba entrando nessa questão de fabricação de metanfetamina, que lá em Albuquerque, a cidade lá, Xará, né? Cidade é meu sobrenome, né? No Novo México, e lá se passa toda essa história. Mas é impressionante, viu? Ele acaba entrando na questão do crime, ele precisava de dinheiro, porque lá nos Estados Unidos, se você não... Lá não tem SUS, viu, Tutané? Não tem não, viu? Fizeram o diagnóstico de câncer dele e o convênio dele não cobria o tratamento. Ele tem que pagar o médico, só na primeira visita ao médico era $5.000. Depois ele tinha que fazer quimioterapia, e já pedi $90.000 para ele. E assim foi indo, né? Então ele não tinha dinheiro, e era um pouco orgulhoso, não queria que um determinado amigo rico o ajudasse, e ele acabou buscando dinheiro na coisa ilegal, né? Impressionante. Mas vale a pena ver. Passou na Record uma época esse Breaking Bad, mas é uma série que me chamou a atenção e várias pessoas que já assistiram me recomendaram. Eu achei legal, realmente. E por achar legal, você acha que vai ser legal a passagem do Ceni lá no São Paulo, Vitonera? O que você acha? Tá aqui, ó. Era Ceni. Começa, ex-goleiro, inicia hoje trabalho como técnico. Boa sorte a ele, né? E com o confronto com o Corinthians, ele perca todas. Com o Palmeiras, eu não sei, pode empatar com o Palmeiras, que é do Titonelli aí, né, Tonelli? O Palmeiras está com tudo agora, o Corinthians não está com nada, mas vamos ver o que vai acontecer. Em 2007, a Copinha São Paulo já começou a passar alguns jogos aí, e a gente vai procurar acompanhar também, né? Com 13h50, Equador é o terceiro país a proibir obras públicas com Odebrecht. A Justiça do Equador proibiu instituições públicas do país de firmar contratos com Odebrecht. A medida de caráter preventivo valerá pelo menos durante as investigações do Ministério Público Local, lá do Equador, sobre esquema de corrupção envolvendo aí a empreiteira e o governo local. Antes do Equador, Panamá e Peru haviam adotado sanções contra a Odebrecht. Temer descarta ajuda ex-aliados de Cunha em eleição da Câmara. Embora o presidente Michel Temer diga oficialmente que o governo se mantém neutro na disputa pelo comando da Câmara, alguns de seus auxiliares atuam para esvaziar candidaturas vinculadas ao Centrão,
que descartam ajudar nomes do bloco informal. O Planalto não pretende dar apoio aos deputados Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e Jovaí Arantes, PTB de Goiás, e ex-aliados Eduardo Cunha, mesmo se a candidatura do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, for barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Um abraço aí ao Oswaldo Gregório Saneno, né? Como é que estão as ações aí, seu Oswaldo? Venderam bastante? Um abraço aí. Obrigado por estar nos acompanhando. Está dizendo aí que está nos ouvindo. Um abração. E vamos em frente, então. Tem mais uma matéria, mais um Nacional Informa. A Turquia acabou identificando o assassino de várias pessoas numa boate lá na Turquia. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Defensoria do Amazonas anuncia mutirão de audiências de custódia. Turquia confirma ter identificado o homem que atacou boate. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Após pedido do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o defensor público do Amazonas em exercício, Antônio Carlos Albuquerque, anunciou a realização de um mutirão de audiências de custódia no Estado para tentar desinchar o sistema carcerário. Ele anunciou uma força-tarefa nacional de defensores públicos, mas não informou a data do mutirão. Segundo o governo do Amazonas, 56% dos internos do sistema prisional são provisórios, ou seja, ainda aguardam o julgamento. A previsão de epidemias de Zika, dengue e chikungunya no estado do Rio de Janeiro vai exigir das unidades de saúde a capacidade de identificar as diferenças entre o vírus, todos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. A situação preocupa a Fundação Oswaldo Cruz, pois a confusão entre os diagnósticos pode ser perigosa para os pacientes, porque cada doença exige um tratamento diferente. Turquia identifica o autor de atentado na boate Reina. As informações com Adriana Brandão, da Rádio França Internacional. O autor do massacre na discoteca Reina de Istambul foi identificado, confirmou o ministro turco das Relações Exteriores. Mas o nome do jihadista, que continua foragido, ainda não foi revelado. Na terça-feira, a imprensa turca anunciou que a polícia busca um homem de 28 anos, natural do Quirguistão, que teria sido combatente do grupo Estado Islâmico na Síria. O governo turco também informou que as impressões digitais do agressor foram recolhidas e divulgou várias imagens do suspeito de ter matado 39 pessoas, em sua maioria estrangeiras, que celebravam o Ano Novo na boate. As autoridades também indicaram que as investigações estão sendo difíceis. A agência de notícias turca, Anatólia, informa que cerca de 20 pessoas já foram detidas suspeitas de envolvimento no ataque. Entre elas está a esposa do suposto autor e 2 estrangeiros, detidos no aeroporto internacional Ataturk de Istambul. O atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico na segunda-feira. Jovenel Moaz foi confirmado como presidente eleito do Haiti com 55% dos votos obtidos no primeiro turno. Os resultados oficiais estão publicados no site do Conselho Eleitoral Provisório do país. A divulgação do resultado da votação acaba com um longo processo eleitoral iniciado em outubro de 2015 e que manteve paralisada a vida política desse país do Caribe. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Estamos apresentando 60 Minutos com Ernesto Albuquerque. São 13h54, últimas manchetes e notícias do site UOL. Vamos lá, governo de Amazonas sabia de plano de fuga de presos, diz o ministro da Justiça, em relação ao massacre em presídio lá de Manaus. O governador disse que não tinha nenhum santo entre presos mortos. Detentos filmam decapitação e distribuem imagem pelas redes sociais. Que coisa, hein? Você recebeu alguma imagem dessa, ou não? Eu não quero nem passar perto, viu? Que coisa, hein? Time de futebol de facção do Amazonas amedronta rivais. Jornalista relata temor em jogar ou trabalhar no campo do Contenção. Esse é o nome do time lá da facção mais forte lá no Amazonas. Vou pegar o nome aqui certinho.
Vamos lá, então, como é que é o nome lá da facção? É FDN, né? Família do Norte. Pois é. Benefício a mais pobres poderá ter nova regra. Lá vem Eduardo na Previdência. Viu? O governo estuda alterações nas concessões a pessoas idosas ou com deficiência. Será que é para ajudar as pessoas ou não? Eu tenho dúvidas. É para arrumar o caixa, né? Aí, quando fala em arrumar o caixa, todo mundo sabe para quem sofre. Obrigado a Toninha e a Antônia Anjos, que acessou a nossa página. Um abraço para a Toninha. Mulher tem corte irregular de benefício, uma matéria da UOL. Reforma dificulta a aposentadoria especial. E propina da Odebrecht virou doação oficial, indicam revelações. Equador é o terceiro país a vetar a Odebrecht. Salário mínimo deveria ser de R$ 3.856,23, segundo o DIEESE, mas é apenas R$ 937. Aliás, este ano, em 13 anos, desde 2013, quando assumiu o presidente Lula, é a primeira vez que não há ganho real de salário mínimo. Foi abaixo, só repôs a inflação, não houve nenhum ganho real. Está aí, as coisas estão mudando, né? É isso que o pessoal queria? Pois é, a vida continua. Ano Olímpico traz mais turistas ao Brasil que o ano da Copa, que diz aí o site UOL, né? Temos mais algumas informações aqui. São basicamente Rússia e China lançam aviões para encarar Boeing e Airbus. É a disputa aí. Dória precisará de 3,3 bilhões para subsidiar o transporte em São Paulo. Diz que congelou outra vez a tarifa, né? Mas aí tem que arrumar 3,3 bilhões de reais para poder subsidiar. São algumas das principais notícias que nós temos aqui na internet. E a gente vai para a última matéria gravada aí, já agradecendo o Tatu, que também entrou aí na nossa página, só dando uma olhadinha se tem mais alguém que entrou agora nesse momento na página, ao Milton Bona também. Muito obrigado ao Milton Bona e ao Antônio Ferreira Silva, que entraram aqui em nossa página, acompanhando o nosso trabalho pelo Face. 13h58, encerrando o nosso programa de hoje, vamos ouvir a História Hoje. Painéis de Portinari, retratando guerra e paz, foram expostos, foram colocados na ONU em 1956. Uma grande obra de um artista brasileiro. Boa tarde a todos. Amanhã estaremos de volta. Lembramos que tem Casa Blanca amanhã, lá na Rua Ceará, 1193, de graça, no Cine Privé ali do Cláudio Albuquerque, para que todo mundo que não assistiu possa assistir. Quem já assistiu, como eu, vou assistir de novo. Amanhã, 8 horas da noite, até a pipoca e refrigerante é de graça. Um abraço a todos, até mais. Há 61 anos, o pintor brasileiro Cândido Portinari entregava os painéis Guerra e Paz à Organização das Nações Unidas, a ONU. Esses painéis, que medem cerca de 14 metros de extensão por 10 de altura cada um, foram pintados entre os anos de 1952 e 1956. O governo brasileiro encomendou as pinturas ao artista com o objetivo de presentear a sede da organização em Nova York. Trabalho terminado, os painéis foram expostos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek. Para realizar o trabalho, o pintor usou poucas cores, além de linhas retas e formas geométricas. Outro ponto presente na obra são as figuras sobrepostas e a falta de preocupação do artista com a perspectiva e a profundidade. No painel que se refere à guerra, o artista deixa claro os sentimentos das pessoas durante um período de conflito. Com poucos pontos de cor e tons sóbrios e frios, a pintura dá ao observador a sensação de desconsolo. As expressões das figuras presentes no quadro revelam medo, tristeza e desespero. Já no painel que se refere à paz, Portinari usou tons mais amenos, transmitem alegria e tranquilidade. A presença de cores como o vermelho chama a atenção do observador para a felicidade que emana da pintura, assim como as figuras representadas nele. Esse é o caso, por exemplo, do coral de crianças cantando e das mulheres dançando, enquanto os homens jogam capoeira. Por esse trabalho, Portinari recebeu em 1956 um prêmio concedido pela Solomon Guggenheim Foundation de Nova York.
Em 2010, as pinturas foram trazidas ao Brasil para serem restauradas. Depois da conclusão do trabalho, os painéis foram expostos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sendo visitados por mais de 40 mil pessoas. Em seguida, as pinturas foram expostas no Memorial da América Latina, em São Paulo, no Grand Palais de Paris, no Memorial da Paz de Hiroshima, no Japão, em Oslo, na Noruega, e no Museu de Arte Moderna de Nova York. História hoje, redação Renato Lima, a apresentação Márcia Dias, sonoplastia Messias Melo. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de vacinação. Um abracinho para todos aí, para todos que estão no Facebook. Eu volto amanhã, viu? Tem mais uma transmissão aqui na Cidadania, 104.9, no Facebook. Tem uma página no YouTube também, que nós estamos organizando, com vídeos dos 60 minutos e também outros vídeos que oportunamente estaremos colocando. Um abraço a todos e a todas. Até amanhã. Até mais.